Agora a gente vai tirar dúvidas sobre direito do consumidor. Cada dia que passa aumenta o volume e a assiduidade das pessoas comprarem pela internet. Mas aí vem várias dúvidas, né? Será que eu posso trocar? Qual é o prazo de troca? Se o produto veio errado, o que é que eu faço? A quem eu recorro? São inúmeras as dúvidas. E para a gente poder ajudar a você, a gente está recebendo o Pedro Matos, advogado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nayara. Eu que agradeço aqui pela oportunidade mais uma vez com vocês. E o Pedro, que tem uma vasta, uma carreira brilhantíssima. Olha só, ele é graduado em Direito pela Unifor, com pós-graduação em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito Eleitoral pela Unifor. Atualmente, ele é mestrando em Administração Pública pela Universidade de Lisboa e mestre em Direito pelo Instituto Educainter. Então, know-how ele tem de sobra. E para começar, eu acho que a maior dúvida do consumidor é: quando ele tem a loja física, ele vai na loja, sabe que a loja funciona e tudo, mas e quando é o online? Qual é a ferramenta, qual é a estratégia que a gente pode buscar para ter certeza que aquele site, aquele e-commerce, ele realmente funciona e não vai ser motivo de golpe para aquele consumidor? É inevitável que as compras online tendem a crescer durante esse mercado digital, né? Instagram, site, todos esses meios digitais vão ser úteis para o consumidor comprar de uma forma mais ágil e mais rápida. Mas é claro que a gente precisa ter mais cuidado e mais cautela, né? Porque a gente está diariamente sendo bombardeado por empresas fakes, né? Produtos que não existem, produtos de má qualidade. Então é importante a gente ter a consciência de qual site que a gente está comprando, se aquela empresa existe uma rede social, se existe uma loja física. O primeiro passo também é verificar se aquela empresa tem algum tipo de reclamação nesses sites de consumo, como por exemplo o Reclame Aqui, site de consulta para reclamação do CNPJ. Então é uma dica que eu dou: olhe o site Reclame Aqui, assim como outros de consulta. Outro ponto importante na compra online é se de fato aquele site é confiável. Hoje, infelizmente, a gente é bombardeado até de patrocínios dentro do Instagram, do Facebook, e você acaba sendo direcionado por um link fake, né? Um link que não existe, montado por aquele golpista que quer vender algo que não é de propriedade dele. Então é muito importante a gente verificar de onde é esse link, o remetente, às vezes é por e-mail também, dá uma checada naquele e-mail, se aquele e-mail de fato é verídico, é verdadeiro, e posteriormente analisa se do lado do link, do lado daquele URL, existe um cadeadozinho, né? Geralmente aquele cadeadozinho vai ser um meio de confiança e de credibilidade que a internet está passando para aquele site, né? E na hora da efetivação da compra, de fato, é importante você verificar o método de pagamento também. Então, se aquele site está ofertando algum tipo de pagamento seguro, é mais provável que aquele produto ou aquela empresa venha de fato a existir, né? Não é a certeza, mas é um outro ponto que o consumidor precisa analisar antes de efetivar a sua compra. Eu acredito que essas duas dicas é muito importante. Verificar a confiança do site, se existe uma rede social, existe loja física daquela empresa e, por fim, o método transacional de pagamento, né, para que ele possa, de fato, prestar as informações do cartão de crédito dele para uma empresa segura. Agora, Pedro, a gente sabe também que quando vai fazer alguma compra, existem alguns sites que colocam contratos enormes, as cláusulas desse tamanho, letras minúsculas, e às vezes o consumidor no corre-corre, não quer ler. Existe alguma estratégia que ele possa, nesses contratos, conseguir fazer uma leitura rápida ou alguns pontos que ele deve observar para não cair nesses golpes? O ideal é que você consiga de fato ler, mas são contratos muitas vezes extensos e de fato na correria para efetivar a compra, eu acho que boa parte da população não lê por completo, né? Só assinala aquele okzinho lá para que possa concluir a compra. Mas a dica que eu dou é, na hora de fazer essa compra, verificar o prazo de troca, a devolução do produto. Caso o produto venha com vício,
verifique se vício ou defeito, se de fato ele está lhe dando a oportunidade de fazer a devolução no prazo de 30 dias. Então, acho que é o ponto-chave. E verificar se não existe nenhum tipo de cláusula onerosa, né, que venha prejudicar o consumidor com algum tipo de juros, cobrança abusiva. Então, é outro ponto para verificar, seja na entrega de um produto ou até mesmo na prestação de um serviço. Então, eu acredito que esses dois pontos aí, analisar juros ou multas se for uma prestação de serviço ou algo que você tem que pagar parcelado e por boleto, né? E também esse ponto de ter a certeza que aquela compra ali vai ter, de fato, uma regência do CDC, né? Do Código de Defesa do Consumidor, que é o prazo correto para devolução, o prazo correto para troca, de praxe ser 30 dias, principalmente na compra online. Você tem o direito de fazer essa troca por 30 dias. A depender do caso, pode se estender para 90 dias. Aí entra os bens duráveis. O que seriam os bens duráveis? Compras de carro, estruturas maiores, né, digamos assim, que não se danifiquem. Já os bens não duráveis, né, que aí já os alimentos, alguns tipos de roupas, já tem uma possibilidade bem menor, que são os de 30 dias. E qual é o caso para reembolso? Pronto, o caso do reembolso ou compensação, né, que às vezes é o momento onde o cidadão procura, não gostou do produto e eu quero ter esse reembolso. Produtos viciados, né, produtos que você não consegue ter de fato a funcionalidade daquele produto. Ou então, no caso do serviço, se naquele contrato que você estabeleceu com o prestador de serviço, você já tinha pagado, ele não cumpriu com os requisitos. E num produto também, se você comprou o produto e de fato ele não está ligando, né, a geladeira não está ligando, você tem o direito de pedir o reembolso, né? Então é um produto viciado. O reembolso, algumas lojas permitem isso. Caso eu não gostei desse copo que eu comprei, né, na loja tal, o produto está intacto, tá bonito, tá ok, mas eu não gostei. Geralmente ela vai permitir apenas a troca. Então isso é normal, não aceitar digamos assim, o reembolso, né, a devolução com reembolso, porque efetivou a compra e tal. Mas tem a possibilidade de você fazer a troca, a compensação. Por isso que é importante ler as cláusulas, né, principalmente na prestação de serviço, né? A da compra já é mais habitual, o pessoal já compreende mais, mas quando você vai contratar alguma prestação de serviço, é muito importante você analisar isso. Se ele não entregar, eu já paguei a primeira parcela, né? Eu tenho o direito a ter a devolução do dinheiro? Tenho. Mas se ele te entregar de uma forma que você acha que está razoavelmente satisfatório, e aí, como é que fica? Mas você não gostou 100%, né? Então, são coisas assim que vai muito também no dia a dia e na palavra de cada consumidor com o empresário, né? Então, é caso a caso também. Muito bom, excelente, adorei. Eu tenho certeza que a gente esclareceu bastante, né? Tiramos várias dúvidas. Se você tá aí, perdeu algum detalhe, quer rever, quer assistir novamente, você pode olhar no nosso canal do YouTube também. Muito obrigada, Pedro Matos. Excelente dicas, Obrigado, tá? Nayara. E saiba também que caso não consiga resolver o seu problema ou conflito no diálogo, existe também os órgãos de defesa do consumidor, né? Que é o PROCON e o DECON. Excelente, obrigada, Obrigado. Pedro. E a gente sai de ótimas dicas para mais uma dica imperdível. E vamos falar também de uma empresa que está há mais de 70 anos nos lares do cearense, é referência quando a gente fala em indústria e desenvolvimento do Ceará. Eu estou falando da marca Fortaleza do Grupo M. Dias Branco. É por isso que toda vez que você sente o gostinho de um produto da Fortaleza, você lembra do amor que já recebeu. Seja numa cracker do café da tarde, ou ela passadinha na frigideira e até mesmo quebradinha na xícara de café. Ou aquele almoço em família com uma massa soltinha.
Afinal, há várias gerações dos produtos Fortaleza estão na mesa da sua família, vendo de perto o quanto o amor te fortaleceu. A Fortaleza sabe que quem é amado está sempre bem acompanhado. Produtos Fortaleza, o amor fortalece.